Queridos, vamos pegar nossas Bíblias neste momento, vamos acompanhar. O tema dessa noite que o Senhor colocou no nosso coração é a igreja triunfante. Esse tema, ele está dentro de um tema maior, um tema governante, que é o tema acerca daquilo que nós conhecemos por segunda vinda de Cristo, que mais propriamente poderíamos dizer a parousia do Senhor. Ora, a parousia será o momento em que o Senhor vai se revelar e vai se manifestar a esta criação como nunca antes. Quando os olhos físicos de todos os homens forem abertos para contemplar o Senhor na sua segunda vinda. E muito mais do que uma mera aparição do Senhor, haverá a sua manifestação. Aparição é um fato bíblico, né? Porque a Bíblia também vai usar o termo apocalipsis para se referir, ou mesmo epifania, para se referir à segunda vinda do Senhor. Mas tanto apocalipse como epifania, como parousia, que são as três palavras para vinda, elas estão todas ligadas à questão da manifestação, do mostrar-se. Não é apenas aparecer, mas é o revelar-se como algo que estando oculto e precisa de ser percebido. De sorte que, muito mais do que mera aparição, é revelação. Parousia é a revelação de Cristo a nós, é a sua manifestação ao mundo, e essa manifestação se dará também com a manifestação de todos os filhos de Deus. Então, o que os crentes, de uma maneira geral, falam sobre a vinda de Jesus, para os irmãos entenderem o que eu estou dizendo, é exatamente esse momento, né, em que todos os filhos de Deus que atingirem a maturidade, atingirem a estatura de varão perfeito, hão de se manifestar juntamente com Cristo em glória. Daí o tema, a igreja triunfante. Mas quando você usa, geralmente, um adjetivo, quando você fala a igreja triunfante, esse triunfante, enquanto um adjetivo, todo adjetivo, de certo modo, ele é qualitativo, ele dá uma qualidade à coisa, e também ele é restritivo. Então, quando falamos sobre igreja triunfante, traz a ideia da possibilidade de haver uma igreja não triunfante, uma igreja que foi derrotada na sua história, na sua experiência, né? Ou seja, a própria Escritura vai nos deixar claro, tanto nos evangelhos, sobretudo no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, e também no Apocalipse, sobretudo, que o povo de Deus, uma boa parte dele, do povo de Deus, na história, eles foram derrotados na sua experiência com Deus. Isso é o testemunho das Escrituras. Não é o que eu queira que seja assim, ou que eu esteja fazendo uma mera interpretação do ponto de vista dogmático, doutrinal. Mas é porque a Escritura diz sobre os cristãos vencedores, e se tem os cristãos vencedores, tem os cristãos não vencedores. O Apocalipse vai usar uma expressão, a igreja dizendo, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor. Quando diz ao vencedor, é porque há uma meta proposta, há um caminho proposto, para que nós alcancemos, portanto, essa vida vitoriosa. E nós estamos diante de um quadro e de um cenário político, social, ecológico, em todos os sentidos, como nunca antes outrora nós vivemos. Jesus disse, quando virdes estas coisas acontecerem, ou seja, Ele nos advertiu acerca desse tempo, porque a grande pergunta é, Senhor, quando será a tua vinda? Jesus nos advertiu dizendo, quando virdes
todas essas coisas acontecerem, que nós estamos vendo hoje, ele diz: erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. De sorte então que quando nós falamos de igreja triunfante, nós temos que pensar não somente no triunfo em si, mas temos que pensar no que sucede, ou melhor, no que precede a esse triunfo. Quando alguém se propõe a correr numa maratona, ele não pode ter em vista somente o prêmio, porque quem tem em vista somente o prêmio fica se vangloriando da possibilidade do prêmio e se esquece que há uma trajetória, há um caminho, há uma distância entre a minha inscrição e o prêmio que eu vou ganhar, que é toda a minha disciplina, a minha entrega e o ato próprio de percorrer aquele caminho com sucesso. Então, quando falamos de igreja triunfante, antes de nós olharmos para esse fim, convido a todos a olharem para o percurso. Atos capítulo 2, versículo 40. Tem um primeiro texto que eu quero apresentar aos irmãos, na forma de introdução dessa ministração, como um grande clamor e uma grande advertência para aquele que deseja por esta igreja triunfante. Essa mensagem é só para quem deseja a igreja triunfante. Se você não tem no coração esse desejo, você vai só passar raiva com essa ministração, você não vai gostar. Mas se tem no seu coração um desejo ardente, essa mensagem é para você. E comecemos, portanto, com esse clamor, com essa advertência, com esse chamamento, quando é dito no capítulo 2, versículo 40 de Atos, que diz assim: com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, tudo o nosso pensamento em torno da parousia, em torno da manifestação dos filhos de Deus, da igreja triunfante, deve partir desse pressuposto de que a geração na qual nós vivemos é uma geração perversa. É uma geração cujos corações, das pessoas que compõem essa geração, são corações maus, corações perversos. Nós temos que nos lembrar de 1 Timóteo capítulo 3, ou 2 Timóteo capítulo 3, quando o apóstolo Paulo diz: os últimos dias serão dias difíceis, porque os homens serão maus, avarentos, egoístas, serão cheios de inveja. Então nós temos que saber que nós estamos vivendo no meio de um mundo mau e perverso. E esse mundo, não me refiro ao mundo criado por Deus, mas me refiro ao espírito mundano e caído no coração da humanidade. Portanto, partimos desse pressuposto. Nós vivemos numa geração má, numa geração perversa, e nós somos chamados, como diz no versículo 40, salvai-vos desta geração perversa. Se diz salvai-vos, é porque nós estamos mergulhados nela. Se diz salvai-vos, é porque nós estamos morrendo, sufocados pelo espírito desta era. Quando diz salvai-vos, é porque nós estamos sendo mortos, estamos sendo tragados. Do contrário, não se diria salvai-vos. É certo que esse texto aqui de Atos capítulo 2, Pedro está falando para um grupo imenso de pessoas que ainda não tinha recebido o Senhor como o Senhor da sua vida, ou propriamente ele estaria dizendo também a esses novos ou recém-convertidos, aqui 3.000 almas que foram salvas naquele dia. Mas o fato é que todos os dias você deve se lembrar: esta geração na qual eu vivo é uma geração perversa, e o Senhor me chama, caso eu queira ser igreja triunfante, estar entre os triunfantes, estar entre os vencedores, a que eu seja salvo, que eu me retire, que eu seja tirado com força, que eu seja arrebatado dessa geração perversa. Porque muitos querem ser arrebatados para o céu, não é? A doutrina do arrebatamento. Muitos pensam, ou querem, melhor dizendo,
tem o desejo de que um dia o Senhor, Ele possa te arrebatar para a glória, para o céu, porque a palavra arrebatar é tirar com força, tirar com ímpeto. Mas saiba que antes de você querer ser arrebatado deste modo, sem entrar nos méritos da doutrina do arrebatamento, você precisa ser arrebatado desta geração perversa, ser tirado dessa geração perversa. Mas não basta que você ouça esse clamor, que você saiba que a geração é perversa. Nós temos que conhecer a vida cristã, para que nós possamos proceder. A fé está intimamente ligada a uma vida de obediência. Não se pode gerar dicotomia entre fé e obediência. Basta que você leia Hebreus capítulo 11. É dito, pela fé, Abraão, quando foi chamado, obedeceu. Olha, pela fé ele obedeceu. Ou seja, a fé é a força que te move e que te faz caminhar de acordo com o chamamento do Senhor. Abra a sua Bíblia em 2 aos Coríntios, ou melhor, 1 aos Coríntios, capítulo 9, e veja comigo algo. Estamos lançando agora os fundamentos, daqui a pouquinho nós vamos edificar sobre ele, tá bom? 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24, veja bem, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Vocês sabiam disso? Paulo está escrevendo aos Coríntios, e lá em Corinto, uma cidade da Grécia, conhecia muito bem os Jogos Olímpicos. E Paulo então pega o exemplo mais prático para aqueles cristãos, para que eles compreendessem o que ele queria dizer. Como que ele dissesse, olhem lá para aquela pessoa que correu aquela maratona. Nós sempre temos aqui corridas no Brasil, né? Sobretudo a mais conhecida, a mais famosa, salvo engano, a do dia 31, né? 31 de dezembro, a corrida de São Silvestre, quanto muitos ali se propõem àquela grande corrida. Então era como que Paulo dissesse assim, imagine essa corrida. Aí ele fala, muitos correm no estádio, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Estaria o apóstolo Paulo dizendo que só uma pessoa vai ser o vencedor? Veja que ele está fazendo uma metáfora. Ele diz, olhe para aquela maratona, muitos estão correndo, mas só uma pessoa será o primeiro colocado, vai ganhar o prêmio, só uma pessoa. Aí ele diz em seguida, para você entender como você deve viver a vida cristã, ele diz, correi de tal modo que o alcanceis. Correi de tal modo, ou seja, que você corra a carreira cristã que está proposta, semelhantemente àquele que correu a corrida lá da maratona e chegou em primeiro lugar e ganhou o prêmio. Que você possa correr de semelhante modo, com a mesma disciplina, com o mesmo objetivo, com a mesma força, com a mesma entrega, com a mesma determinação, de modo que você também receba ou ganhe o prêmio. Versículo 25 diz, todo atleta em tudo se domina. Aqueles de quem eu estou falando, a exemplo, para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Paulo diz, assim corro também eu, não sem meta. Você tem meta na sua vida cristã? Ou será que nós somos aqueles da igreja de Laodiceia que vivemos a vida cristã empurrando com a barriga? Ou seja, vida cristã sem compromisso, sem se atentar para a vontade do seu Senhor, sem pensar na sua conduta, no seu viver, no seu falar, no seu congregar, na sua comunhão, nos seus relacionamentos. Temos que pensar isso. Ele diz assim, corro não sem meta, não é? Assim luto não como que desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser
desqualificado. Então é muito provável, portanto, o apóstolo Paulo se dá por exemplo a nós, de que é possível que um cristão, na sua luta, nessa carreira, na vida cristã, ele seja de algum modo desqualificado. Então é importante nós voltarmos nosso pensamento para aquilo que é essencial. Alguém pergunta: pastor, o que eu devo fazer? Como é que é a vida cristã? O que faz uma pessoa vencedora? Eu me recordo, nós tínhamos aqui um irmão, congregava conosco, o nome dele era Luciano. Alguns irmãos aqui conhecem ou conheceram. O irmão Luciano morreu muito novo, com 30 e poucos anos, não me recordo a idade exata. Morreu por um câncer muito violento, contra o qual ele já lutava há muitos anos. E eu me recordo que, quando ele estava quase para partir, ele perguntou: pastor, o que é um crente vencedor? Ou seja, para eu vencer, para eu ser um crente vitorioso, como diz as Escrituras, para eu estar na manifestação dos filhos de Deus naquele dia, qual que é o caminho, afinal? Porque se você não sabe o caminho, se você não sabe o que e nem como, de que maneira você poderá viver a vida cristã com vistas àquele dia, a sua entrada na glória ou a manifestação dos filhos de Deus, ou a igreja triunfante? De que maneira? Você tem que conhecer que carreira é essa, o que nós devemos buscar, realizar pelo poder do Espírito Santo, como devemos proceder. E conhecendo você, portanto, a vontade do Senhor, você terá como, então, decidir se ou não em realizar essa vontade, para que você seja um crente vencedor. E eu, pensando nisso, em trazer para os irmãos algumas coisas que fossem essenciais para um cristão vencedor, eu não fiquei colhendo o versículo aqui ou ali para tentar construir um quebra-cabeças para os irmãos, mas simplesmente eu trouxe aos irmãos o que o próprio Jesus falou, e não foi para os seus discípulos naquele tempo, e ainda que fosse, nos serviria também, mas de maneira muito peculiar, de maneira muito específica, Jesus fala à igreja. Nós somos igreja? Então ele fala a nós. Nós temos o registro em Apocalipse capítulos 2 e 3, que Cristo ele fala 7 vezes. Ele fala a 7 igrejas. Não quero entrar em nenhum meandro escatológico, não é meu objetivo. Mas o certo é que, ao cabo de cada uma daquelas cartas, está dito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E isto basta para que ninguém discuta se o tempo que nós vivemos é Éfeso, se é Esmirna, se é Pérgamo, se é Tiatira, se é Sardes, se é Filadélfia, se é Laodiceia. O fato é que nas 7 cartas, Jesus fala de 7 problemas, ou de 7 coisas que impedem as pessoas de serem vencedoras. O fato é que nas 7 cartas, Cristo apresenta 7 condições para que nós sejamos vencedores. Ou seja, ele olha para a igreja no eixo da sua história. Jesus identifica uma série de problemas que tomavam de conta da igreja, e portanto Cristo propõe dizendo: olha, você precisa, para ser um vencedor, vencer esta situação. É algo que você tem que possuir, ou que você tem que se destituir, que você tem que tirar da sua vida, ou que você tem que acolher para dentro de você. E portanto nós não temos como errar, porque é o próprio Cristo que está fazendo a leitura da nossa experiência, e está identificando os inimigos da igreja, e está apontando o caminho seguro para que a igreja então seja
triunfante. E, portanto, ele diz: quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, se você essa noite puder ouvir a voz do Senhor, então que você possa escutar o que Ele vai nos dizer. Não vou entrar em cada uma das cartas, nos seus detalhes, na sua época, no aspecto escatológico. Eu vou pegar só a essência de cada uma delas. Portanto, se você é uma pessoa didática, pode anotar, portanto, a primeira condição para que você seja um crente vencedor. Porque quando fala de crente vencedor, crente vitorioso, fala-se que ele não pode fazer isso ou aquilo outro, né? Não pode comer isso, beber aquilo, vestir isso, tocar nisso, tocar naquilo outro. Não pode ouvir isso, não pode se virar, não pode se coçar. É assim que a cristandade costuma conduzir as pessoas. E as pessoas estão todas enfermas, doentes na sua alma, porém satisfeitas consigo mesmo, porque lhe deram um manual de conduta externa. Eu não tenho nenhum manual de conduta externa. Tudo que Cristo fala é muito orgânico. Tudo é questão do coração. E a primeira coisa que ele diz, referente a Éfeso, é o seguinte: a igreja vencedora, ou o crente vencedor, é aquele que tem no seu coração o primeiro amor pelo seu Senhor. Este é o ponto. Ou seja, não tem como você ser um cristão vencedor se você não ama ao Senhor Jesus. Mas todo crente vai dizer: eu amo o Senhor Jesus. Sim ou não? Você vai conhecer o crente ou conhece algum que você fala assim: você ama Jesus? E ele diz: não, eu não amo. Você conhece algum crente que diria isso? Seria uma coisa totalmente absurda. Todos dirão que ama. Então nós devemos tomar um grande cuidado quando nós falamos que nós amamos ao Senhor, para que nós não sejamos enganados pelo nosso coração perverso. Porque quando se ama alguém verdadeiramente, e não é com qualquer amor, é dito o primeiro amor, é o maior amor, é aquele amor do início, né? Quando se ama verdadeiramente com tal amor, o nosso desejo e a nossa alegria é sempre aquela pessoa. Se você já amou alguém, não sei se você já amou alguém, mas o amor nos convida sempre a estar perto, sim ou não? Nós queremos compartilhar os nossos melhores momentos com quem nós amamos. Nós queremos dividir o que nós temos com quem amamos. Nós queremos compartilhar o nosso tempo com quem nós amamos e não achamos que nós estamos perdendo o nosso tempo. E tem mais, e todo o tempo dedicado a quem se ama ainda é pouco. Nós temos que pensar nisso, porque o crente do século 21, ele está dentro de uma convenção em que ser crente é aceitar Jesus, ser batizado, ir para a igreja, levar um dinheirinho e comer um pedacinho de pão e um pouquinho de vinho e aguardar Jesus voltar. E ele diz que ama. Essas coisas não servem para nada se o que te move não é um sentimento pessoal de amor pelo Senhor. Por que eu digo um sentimento pessoal? Algo que é do teu coração e de mais ninguém. Eu digo, por exemplo, eu tenho aqui um casal à minha frente. Temos aqui Juliana e Rafael. Casal de jovens, se amam, servem ao Senhor. É só uma ilustração. Se eles amam, se o Rafael ama ao Senhor verdadeiramente, imagine se um dia a Juliana, que foi a pessoa que praticamente influenciou o Rafael com o Evangelho nessa direção que ele segue agora. Imagine que a Juliana falasse: eu não quero mais saber de Jesus. O negócio agora é outra onda. Eu quero sair fora, eu quero estar em outro lugar. A pergunta é: e o Rafael? O que vai ser dele agora? Qual que é a ideia correta? Se o Rafael ama o Senhor, ele vai sofrer muito por não ter a sua esposa nesse caminho da fé. Entretanto, ele não deixará o caminho da fé, de caminhar com o Senhor, porque a Juliana não quer mais. Porque é um amor, é pessoal, não tem nada coletivo.
O problema é que não raras vezes nós somos influenciados porque toda a minha família é crente. Todos eles vão ao culto, todos têm Bíblia, todos oram, todos fazem. E você então, para não ficar de fora do grupo, você acaba se identificando com aquele grupo, mas não necessariamente que você tenha um amor pelo Senhor. Amar o Senhor é algo primordial. Não existe vida cristã, não existe vida vitoriosa, não existe manifestação dos filhos de Deus se nós não amarmos o Senhor. Há pessoas que estão na igreja porque gostam do pastor bacana, pastor que faz isso, faz aquilo outro, o grupo de louvor é maravilhoso, a juventude é bacana, porque tem muitas promoções e muitos eventos na igreja, e tudo isso me prende naquele círculo, mas a grande pergunta é: você ama ao Senhor verdadeiramente? Interessante, há uma história na Bíblia, estive pensando muito sobre ela ultimamente, estava escrevendo algo sobre esse texto e tive que meditar profundamente sobre um episódio, quando é dito que Jesus estava numa casa, ali era um jantar, e o dono daquela casa, que havia convidado Cristo para estar ali, era um fariseu chamado Simão. E esse Simão, ele outrora estivera enfermo e fora curado por Jesus. Então, porque ele era um leproso, uma doença terrível daquele tempo, e Jesus o curou, então agora ele dá um banquete para Jesus, talvez como uma forma de gratidão, para agradecer pela cura, quem sabe. Está lá Jesus sentado à mesa, comendo, bebendo vinho com todo mundo, aquela alegria. Era um jantar social, não era um culto, era uma festa, era na verdade uma confraternização de amigos, de pessoas convidadas. Quando então é dito que entrou uma mulher, e a Bíblia chama essa mulher de mulher pecadora. Quando a Bíblia usa esse termo mulher pecadora, é um indicativo de que ela era mulher adúltera, ou melhor, desculpe-me, era uma prostituta, ou que fosse também adúltera, né? Mas o fato é que ela vivia a vida de prostituição. Essa mulher então entra naquele recinto. Muito provavelmente essa mulher já não mais vivia na vida de prostituição. Ela já teria se encontrado com Cristo e agora teria sido liberta por Cristo. Ela possuía 7 demônios, Jesus a liberta dos 7 demônios, e essa mulher agora liberta dos demônios, liberta daquela vida. Também no mesmo momento ela quer também ser grata ao Senhor, mas como não foi convidada para aquele jantar em que Simão agradecia ao Senhor, ela entrou sem ser convidada, entrou escondida, trazia um vaso na sua mão, diz a Bíblia, um vaso de alabastro, um vaso com um nardo caríssimo, um perfume caríssimo. Talvez ali fosse o produto de todas as suas economias, tudo que ela tinha. Aquele perfume custava 300 denários. Você tem a noção do preço, multiplica 80 reais, quanto é que é uma diária hoje? 90 reais por 300, e você vai encontrar o valor daquele perfume. Ela entra, se prostra aos pés de Jesus, quebra aquele vaso, porque não era um vaso que tinha uma tampa que se podia retirar, porque de tão caro, quando quebrasse tinha que usar aquele produto, e agora ela derrama sobre os pés de Jesus, e chorando, com lágrimas sobre seus pés, enxugava com o cabelo e beijava seus pés. Vocês estão entendendo a história? Mas isso criou um problema, porque o dono daquela casa, Simão, conhecia aquela mulher. Ele conhecia, ele sabia quem era. Diz a tradição que ela era sua sobrinha. Não quero entrar nesses detalhes para que os teólogos e os historiadores de plantão não me incomodem durante a semana. Mas o fato é que, quando aquele Simão viu aquela situação, ele se incomodou e ele começou a pensar somente consigo mesmo, dizendo: se esse homem, Jesus, fosse um profeta de fato, como diz que ele é, ele bem saberia que tipo de gente estar aí a derramar-se
sobre seus pés esse perfume, estar aí beijando os seus pés, sabe lá com qual intenção, porque essa mulher eu sei quem é. E Jesus, sabendo dos seus pensamentos, falou: Simão, quem é mais grato? Quem foi perdoado de uma dívida de 50 reais? Ou quem foi perdoado de uma vida de 5 milhões de reais? O Simão, ora, eu imagino que quem devia 5 milhões e foi perdoado deve ser muito mais grato do que quem foi perdoado de 50 reais. Jesus disse: pois essa mulher está perdoada dos seus muitos pecados. Por isso, por esse reconhecimento que ela sabe do pecado, do tamanho do seu pecado, que ela sabe a dimensão do perdão, é que ela está aqui com essa gratidão. Quanto a você, você nem sequer me deu ósculo santo, não lavou meus pés, você não tem gratidão no seu coração pelo que você recebeu. Mas essa mulher não, essa mulher, ela foi perdoada dos seus muitos pecados, porque ela muito amou. Ela se entrega deste modo, porque ela muito amou. Só pode se entregar deste modo quem muito ama. Quem não muito ama, dá um jantar para Jesus. O convida como um mero convidado para ir em casa comer arroz, feijão, batata frita e linguiça assada. Ou seja, para não dizer que eu não faço nada, que eu não sou grato, esse Simão representa os crentes que nos dias de hoje não podem oferecer nada para o Senhor, senão um cultinho de domingo, uma ofertinha no final do mês. Somente essas coisas. Mas não entrega tudo o que possui. Mas o detalhe dessa história, eu falei que eu fiquei refletindo muito e queria que os irmãos soubessem. É exatamente o fato de que Jesus conclui essa história dizendo: onde for pregado o Evangelho, em todo o mundo, essa história será contada. E eu fico espantado com isso, ou pelo menos fiquei no primeiro momento, refletindo: Senhor, mas será isso um mandamento de que os pregadores, sempre que pregarem, devem contar essa história para a igreja, para as pessoas, nas praças, onde elas estiverem? E olhando para a minha experiência de pregador, e de centenas e milhares de pregadores que nós conhecemos, e mesmo os pregadores da Bíblia, os apóstolos e tantas pessoas, não se vê esses pregadores contando essa história nas suas pregações. Quantos sermões você já ouviu na sua vida, Marquinhos? E em quantos deles você ouviu essa história sendo contada para cumprir o que Jesus disse: onde for pregado o Evangelho, em todo o mundo essa história será contada? Tem um problema aqui. Ou Jesus está falando bobagem, ou se a profecia não se cumpriu, ou se o mandamento não foi obedecido. E então eu compreendi. Jesus não estava dizendo que essa história seria contada literalmente. Ele quer dizer que a pregação do Evangelho é a pregação que apresenta um Senhor cheio de amor, cheio de graça, cheio de bondade, que nos ama, que nos perdoa, que nos abraça, que nos acolhe, que nos recebe, independentemente de qualquer coisa. E que o Evangelho agora convida essa pessoa que foi recebida por Cristo a também amá-lo. Evangelho é relacionamento, Evangelho é reconciliação, Evangelho é amor, é beijo, como diz lá no Salmo de número 2, lá no finalzinho, fala para aqueles que estão em rebeldia, fala: ó reis da terra, aproximem-se dele e beijai o seu filho. É como Salomão dizendo para a Sulamita, em Cântico dos Cânticos: beija-me, ou a Sulamita a ele, beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Ou seja, sempre que o Evangelho é pregado, esse Evangelho ele brota do amor, ele fala do amor, ele fala de relacionamento voluntário, porque o que impulsiona
é o amor. Não existe evangelho se você segue com medo do diabo, com medo de macumba, com medo do inferno, com medo de qualquer coisa, por pressão, porque seu pai te obriga, sua mãe te obriga, ou por qualquer outra conveniência. Isso não é evangelho. Evangelho é muito pessoal. É você e o Senhor. E que bom que toda a sua família siga. Mas quando se tem no coração a verdade e o amor, acontece exatamente com Cristo, como Cristo, né? Como com Cristo, quando ele, depois de pregar um belíssimo sermão, João capítulo 6, diz que todas as multidões o abandonaram. Que coisa terrível para alguém, sobretudo para um pregador, é essa situação. Todas as multidões o abandonaram, ficaram só 12. E Jesus disse, além dos 12, que só são 12, ainda tem um que é diabo. Então são 11, não são 12. E aí Jesus olha para esses 11, portanto, e diz, e vocês também não querem voltar? O que ele quer dizer com isso? Ainda que todos, inclusive os 11, voltem, eu, porque amo o Pai, e estou aqui por isso, eu vou prosseguir até o fim, ainda que seja sozinho. Não depende de multidões, não depende de discípulos, não depende de circunstância, é uma questão da verdade e do amor no coração. Isso é a igreja de Éfeso. Isso é a igreja de Éfeso. Há uma segunda igreja, a igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna, que é a segunda, ela está atrelada à primeira, no sentido de que não é possível que alguém cumpra o que se diz essencialmente em Esmirna se não tiver o que pede a primeira. Ou seja, a primeira é o amor. E sabendo do amor é dito, quem tem ouvidos para ouvir? Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta, olha, à prática das primeiras obras. Quais são as primeiras obras? Quais são as primeiras obras? São as obras que são fruto do primeiro amor. Porque o primeiro amor, que é o melhor amor, gera as primeiras obras, que são as melhores obras. Agora a segunda carta, Esmirna, e o próprio nome Esmirna já nos chama a atenção, porque Esmirna quer dizer mirra. E mirra era usada para embalsamar aqueles que morriam. Esmirna fala de sofrimento. Ou seja, o que você faz enquanto um cristão, você já sabe que a primeira coisa que se requer para ser um vencedor é o quê? A primeira coisa, amar o Senhor. Amém? Se vocês esquecerem, não deixa o pássaro levar a semente não. Tá bom? Fica atento aí. Amar o Senhor. Como diz Pedro na sua epístola, né? Aquele a quem não vendo, amais. Amando o Senhor. Agora, a segunda igreja fala de sofrimento. É uma segunda situação. Como nós procedemos diante dos sofrimentos, diante das adversidades, diante das angústias. A segunda questão é perseverança nas tribulações. Primeiro, amor pelo Senhor. Segundo, perseverança nas tribulações. Por que perseverança nas tribulações? Para lembrar lá de Mateus, parábola do semeador, quando é dito que uma semente, presta atenção, olhe para mim, uma semente caiu no solo rochoso. Esse solo é o coração da gente. Diz que essa semente, quando caiu, diz que logo nasceu. Sabe aquilo que é repentino, que nasce rápido? Assim, puxa, mas como foi rápido essa conversão? Logo nasceu. É o indivíduo que, ouvindo a palavra, se alegra, e grita, e sorri, e chora, se emociona.
toma uma decisão rápida. Agora vai, encontrei a verdade, Jesus é o Senhor, que bênção, igreja maravilhosa. Mas quando a plantinha começa a querer lançar raízes, ela não consegue porque tem as pedras por debaixo, então ela fica frágil, ela não tem sustentação, não tem profundidade. E é dito, vindo porém o sol. Quero dizer uma coisa para você, o sol virá. Jesus vai dizer, o sol são as lutas e as tribulações por causa da palavra. E se você não tiver profundidade, raízes profundas, essa plantinha vai morrer. Ou seja, você começa bem, mas não tem perseverança. A quantidade de pessoas que vêm como um vento e desaparece é muito rápido. Ou pessoas que estavam decididas a viver pelo Senhor, a despeito de qualquer coisa, mas que não persevera. Tem pessoas que não conseguem se manter firmes a despeito de toda dificuldade. Um grande exemplo é agora, estamos vivendo no tempo de Esmirna, não no sentido profético, histórico profético, mas o espírito de Esmirna. Nós estamos num sofrimento. Esse vírus nos causa sofrimento. Tudo que ele nos traz, nos faz sofrer. Distanciamento social. Não podemos congregar adequadamente. Estamos impedidos de uma série de coisas. A minha grande preocupação, e a preocupação de homem mesmo, é de que nesse período, quanto mais ele se estende, mais as pessoas desanimam da fé. Por quê? Porque não estão ali no calor. Mas é como se Jesus dissesse, Alexandre, essa preocupação sua é de homem, porque todos aqueles que amam ao Senhor, a despeito desse vírus, vão se manter firmes na fé e na graça e na palavra. E aqueles que não têm esse coração para o Senhor, não precisa de vírus para desanimar, basta uma barata. E se não tiver barata, ele inventa alguma coisa. Como diz lá no livro lá de Provérbios, diz o preguiçoso, há um leão solto nas ruas. Ou seja, eu vou sair de casa, há um leão solto nas ruas. Ele está com preguiça, inventou isso para não sair. De sorte que a igreja de Esmirna é uma igreja que nos convida a sermos perseverantes em toda tribulação, mas a perseverança da tribulação só é possível quando você entende que a tribulação tem um papel fundamental no nosso crescimento. Nenhuma tribulação nos vem de graça. Toda tribulação tem um porquê, tem uma razão, tem um motivo, tem uma causa, tem um objetivo. O apóstolo Pedro, na sua epístola, ele diz, se necessário, sereis contristados por várias provações. Então, esse se necessário quer dizer, sempre que nós sofremos, nós temos uma necessidade. Conforme Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, versículo 18 em diante, que os sofrimentos constroem, pavimentam um caminho para o nosso aperfeiçoamento. Porque o sofrimento nos leva a compreender uma série de coisas. Eu ouvindo um vídeo essa semana, um certo filósofo, ou professor de filosofia, tido por filósofo, Felipe Pondé, perguntaram para ele numa entrevista, o que esse vírus veio nos ensinar? Como ele é um agnóstico, ele respondeu, ora, esse vírus não veio nos ensinar absolutamente nada, ele não é professor. Esse vírus é um vírus da natureza, é como uma barata, como um morcego, como um gato, como qualquer coisa, então ele não veio ensinar nada. E eu diria para esse senhor, que de fato o vírus não veio ensinar absolutamente nada, porque ele não é professor, está certo? Ele está certo. Agora, o sofrimento que esse vírus inconscientemente nos causa, a nossa experiência com a dor, com a perda, vendo pessoas que você conhece, que você ama, partindo. Eu mesmo agora estou com uma tia que está na UTI, entubada,
não somente com os pulmões comprometidos, mas com outros órgãos também. Ou seja, dificilmente sairá. Nós queremos que ela saia e oramos para isso e confiamos na bondade de Deus. Mas o quadro é aterrorizante. O quadro é muito complexo. Então, nós aprendemos com o sofrimento, não com o vírus, mas tudo aquilo que nos causa dor, nos ensina, você não pode todas as coisas. É isso que a situação nossa de sofrimento está dizendo. Quem é o homem mais poderoso da terra? Inventa um aí. Qualquer um mais poderoso é o mais fraco. Pode falar qualquer um, portanto. O presidente dos Estados Unidos, quem mais? Bill Gates, quem mais? O Papa, quem mais? Mãe de Ná, essa aí já foi. Não tem. Uma coisa é certa, chamem todos os poderosos da terra, e eles estão agora perturbados, eles estão se derretendo de medo, eles não podem fazer nada, o dinheiro não faz nada, a inteligência não faz nada, os estudos não fazem nada, quem sabe mais de todo mundo, de qualquer, da medicina, não tem saída e não tem solução. Agora, Deus, Ele pode muito bem dizer, né? Calai-vos diante do Senhor e sabeis que eu sou Deus. Ele tem todo o domínio. Por que Ele não faz algo? Exatamente porque Ele te deu um dia liberdade para você agir como você age. E porque nós agimos como agimos, as coisas estão como estão. E aquele que um dia nos dá liberdade, Ele não tira a sua liberdade, mas Ele vai vencer a força da sua liberdade pelo seu amor, atraindo a Ele. Saiba disso. Mas esse sofrimento nos ensina que nós não controlamos nem o nosso intestino. Para lembrar as palavras do pastor Giovanni, eu conversando com ele essa semana, falava: Giovanni, os homens não têm controle de nada nesse mundo. Ele falou assim: de fato, nem do intestino. É para rir mesmo. Então, nós entendemos, esse sofrimento nos ensina, o sofrimento, o vírus não, o sofrimento te ensina. E se você começar a perceber a sua realidade, a sua vida, e começar a dialogar com a situação, você começa a ser quebrantado diante do Senhor. Aí o sofrimento gera quebrantamento, gera conhecimento, você conhece quem você é, gera reconhecimento, você reconhece que você não pode, gera submissão, gera no coração o desejo de se voltar para aquele que pode. Os sofrimentos são extremamente importantes para o nosso crescimento espiritual. Portanto, se o primeiro ponto é o amor pelo Senhor, se o segundo ponto é a perseverança nas tribulações, quando chegamos em Pérgamo, nós encontramos ali o Senhor dizendo para uma igreja que estava totalmente já se desviando do verdadeiro propósito. Ele diz para essa igreja: veja, vocês precisam aborrecer as falsas doutrinas. Eu não vou entrar nos méritos da carta, como eu disse, mas o cerne da igreja de Pérgamo, o que se requer positivamente, porque são aspectos positivos que eu estou tratando e não os negativos. Amar o Senhor, perseverança no sofrimento, em Pérgamo, aborrecer e tirar da sua vida todas as falsas doutrinas. Lá tinha a doutrina dos nicolaítas e de Balaão. Hoje nós temos tantas outras doutrinas, que se fôssemos mencionar os nomes, se levar pelos nomes nicolaítas, Balaão, teríamos outras e com nomes de pessoas, que vocês também devem conhecer. Imagine quantas doutrinas erradas, malignas e perversas, que os homens amam. Cuidado com o seu coração. A pessoa chega no Devap, ouve uma semana, duas, fala: não, mas deve ter uma campanha, não é possível. Depois de um mês ele fala assim: mas não tem um culto de libertação. Há 2 meses ele começa a dizer: vou procurar o pastor, vou perguntar.
Quando descobre que nós só comemos aqui maná, que todo o nosso alimento é Cristo, 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 Cristo e Cristo, e mais nada além de Cristo, tudo é Cristo. E ele se lembrar então, puxa, mas era tão bom quando aquelas doutrinas que eram pregadas, que esse grupo diz que é errada, mas era tão emocionante, porque nós ficávamos extasiados, desafiados. Coisa boa é desafiar. Ser desafiado pelo medo, pela barganha, pela recompensa. E a pessoa não consegue largar aquela doutrina, aquela teoria, aquele dogma, porque ele acha que aquilo lhe serve para torná-lo mais fervoroso. A única coisa que nos dá um verdadeiro fervor, o verdadeiro, é a verdade. O que não é a verdade só pode nos trazer um pseudo fervor. Por isso que tem que ficar igual uma droga, injetando. Quando está acabando, injeta de novo. A água está acabando, volta ao poço de Jacó para pegar mais água, porque essa água não mata a sede, porque não é verdadeira. Desde de Pérgamo, o Senhor nos convida a rejeitar toda sorte de falsas doutrinas. Igreja de Tiatira, qual que é o cerne de Tiatira? É o Senhor dizendo para essa igreja: olha, preste atenção, porque isso é muito sério e muito grave, o que eu vou dizer agora. Ele diz: olha, vocês têm aí uma mulher que a si mesmo se promoveu, se pôs por profetisa sobre vocês. Ou seja, vocês já não estão mais submetidos ao encabeçamento do Cristo de Deus. Vocês agora permitem serem encabeçados, dirigidos, guiados por homens, por lideranças. Irmãos, entende? A igreja de Tiatira, no sentido positivo, é um convite a nos colocarmos sob o encabeçamento de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Quando diz que Ele é o cabeça, Ele é o mandante. Se nós somos o corpo, todo o corpo está sujeito ao cabeça que é Cristo. Se você é membro, você não pode querer impor a sua verdade, a sua força, a sua vontade própria. É tão triste quando você vê pessoas que, para seguir na fé e no amor e na verdade com alguns, querem impor a sua condição. Eu já ouvi centenas de vezes coisas assim. Se não é assim, então eu vou para outro lugar. Eu digo: vai em paz, vai com Deus. Não é possível. O nosso cabeça é Cristo. Nós não podemos nos curvar, nos submeter a nenhum ditame, a nenhuma vontade, apenas ao Senhor. Ainda que seja o próprio pastor da igreja, todos devem estar debaixo do senhorio de Cristo. Nunca substitua o senhorio de Cristo pelo senhorio do pastor da sua igreja. Seja ele quem for, seja a sua igreja qual for. A igreja, enquanto corpo, tem um cabeça. Dele procede a verdade. Dele procede o juízo. Dele procede a direção. E, portanto, uma igreja que se entende assim, não aceita nenhuma profetisa que venha falar de si próprio para conduzir os filhos de Deus para longe da verdade. Absolutamente. Depois de Tiatira nós temos Sardes. O resumo de Sardes é a seguinte: negativamente fala: tens nome de que vives e estás morto. Portanto, o que se extrai positivamente dessa igreja é que o cristão vencedor é aquele que tem uma vida plena no Espírito. Então veja a ordem: amar o Senhor, ser perseverante na tribulação, rejeitar toda forma de doutrinas humanas e malignas.
não se submeter-se única e exclusivamente ao senhorio de Cristo. E agora, em Sardes, é que você tenha nome de que estás vivo, e de fato você esteja vivo. É uma vida plena no Espírito. Ouça com atenção o que eu vou dizer para você. Eu vou gerar aqui uma coisa muito complexa para você refletir durante a semana. Na verdade é a coisa mais simples que eu vou dizer, mas da mente que não entendeu, a mente profana não compreende. Os crentes são muito rigorosos com um mosquito, mas eles engolem um camelo facilmente. Quando eu era criança, minha mãe dizia assim: olha, vocês não podem falar nenhuma dessas palavras. Você sabe o que eu me refiro, né? Qualquer palavra, até bacana, não podia falar. Imagina outras palavras que vão ficando mais feias. Então, o rigor e o purismo era muito grande. Pastor, mas está certo, tem que ter uma linguagem sadia. A questão é que eu diria assim, ouça, quando eu diria, entenda os verbos que eu estou colocando. É que as palavras, elas só ganham significado quando se tem intenção no que se diz. Vocês entendem? A prova, querem uma prova? Você pode estar aqui sentado e eu falar assim: diga glória a Deus, e você pensando no Ceará, repete glória a Deus e nem sabe o que está falando pelo costume. Então essas palavras não têm nenhum efeito. Ora, se as palavras positivas não têm efeito, por que a negativa teria? Vocês entendem? Palavra só tem significado e impacto quando se tem intenção. Então, às vezes a pessoa usa uma palavra qualquer e o crente por isso já fica ali, já condena o outro. Eu não estou aqui dizendo para ninguém falar nenhuma palavra feia. Eu estou querendo que os irmãos entendam algo. Porque ele pensa, o crente, que porque o fulano disse essa palavra, o Espírito Santo foi-se embora dele. Entenda o que eu estou dizendo. Entretanto, esse crente purista, que não fala nenhuma palavra que não seja, para a edificação, não fala nenhuma palavra enviesada. Todas as palavras são palavras que se podem ser ditas no culto dominical. Entretanto, essa pessoa aqui, com esse vernáculo supostamente limpo, não tem uma mente limpa. Ele não diz porque foi doutrinado a não falar, porque papagaio só fala o que aprende. Então ele não fala outra palavra porque ele não aprendeu. Mas a mente não é pura. O coração, às vezes, não é puro. Às vezes ele age dentro de um negócio, de uma negociação, com malandragem. Só que como é um negócio e tem um contrato, e porque tem contrato, está escrito, tem as cláusulas, mas as cláusulas são injustas. Não, se está escrito é legal. Aí o camarada, procedendo com tanta perversidade e maldade, embora seu vernáculo seja supostamente puro, com todas essas atitudes, quando despreza alguém, quando fala mal de alguém, e até para falar mal usa palavras bonitas, dizendo, é porque o Senhor não se agrada de tal comportamento. Falando mal do outro. O fulano está em pecado, fazendo isso com fulano, com Beltrano, o via em tal lugar fazendo isso, o Senhor não se agrada. Falando mal e invocando o Senhor e a vontade do Senhor. Você, quando faz isso, você entristece o Espírito Santo. Você não perde o Espírito Santo. Não tem nem como perder, afinal. Mas a comunhão e o habitar fica comprometido. Pastor, o habitar fica comprometido, então ele vai sair de mim? Não, o habitar não é a presença dele aí. Habitar, de habitação, implica comunhão.
implica relacionamento. Você pode estar dentro de uma casa com outra pessoa e não ter um lar. Porque casa é espaço. Agora, lar é ambiente. A habitação de Cristo em nós é ambiente, é comunhão, é relacionamento. E às vezes, porque nós vivemos uma vida tão cheia de coisas impuras dentro de nós, não entenda a impureza somente no âmbito sexual, também, mas toda sorte de impureza, de injustiça, de maldade, de perversidade, faz com que você tenha apenas nome de que vive, mas não está com nada. Não está com nada. Não tem o poder para vencer o pecado. É a igreja de Sardes. Filadélfia é a coisa mais linda, é Filadélfia, porque é o que diz a carta toda, mas basta você olhar para o nome. Filadélfia significa amor fraternal. E a carta nos convida a amar a palavra e a guardar a palavra. A mensagem de Filadélfia para nós, positivamente, é: você quer ser um vencedor, fazer parte da igreja triunfante, você precisa amar os irmãos e amar a palavra. Vamos tentar recordar até aqui, para chegarmos até a última igreja, que é Laodiceia. Querem ser um vencedor? 5 irmãos, maravilha. Os 5, vamos lá. Primeiro, amar ao Senhor. Segundo, perseverar no sofrimento. Terceiro, aborrecer ou rejeitar toda forma de doutrinas humanas, malignas, perversas. Quarto, sujeitar-se ao senhorio de Cristo, ao encabeçamento de Cristo. Quinto, ter uma vida plena no Espírito. Não entristeçais o Espírito de Deus. E agora, em Filadélfia, amar os irmãos e amar a palavra. Gente do céu, amar os irmãos. Vocês amam os irmãos? Não, eu não disse nada. Eu só estou contemplando, eu estou extasiado pela força dessa palavra. Amar os irmãos não é uma doutrina, queridos. Amados, eu quero dizer algo para vocês aqui da minha experiência cristã. 46 anos de evangelho. Lógico que inclui a tenra idade que eu... Mas são 46 anos dentro de igreja. Sabe uma coisa que eu aprendi? Ou melhor, que eu percebi. Eu não aprendi, eu percebi. É que às vezes tem um crente que vive a vida da igreja em dedicação a essa igreja, em amor, irmandade, tudo, a vida inteira. Um dia esse irmão tropeça. No dia que ele tropeça, ele não encontra alguém que o acolha. Todos acusam. Todos falam mal. Todos desprezam. Todos abandonam. Uma vez uma pessoa me falou assim para mim. Falou assim. Ela estava numa situação bem difícil. Tinha sofrido com esse negócio de igreja. E ela estava num bar. Se entregou para o bar, para a bebida, para tudo. E eu fui buscar essa pessoa. Ela diz assim: olha, pastor, tudo bem que vocês crentes estão certos. A verdade está lá. Mas na minha vida prática, os amigos verdadeiros estão nos bares. Eu falei: mas como assim? Você está louco? Ele falou assim: aqui não tem o que tem na igreja. Tem algumas coisas assim, mas a igreja é muito pior. Aí ficou difícil. Aí eu falei: não, mas não olha para os irmãos. Aí você tem que dar essa dobra, né? É uma dobra. Não, os irmãos são falhos, os irmãos são fracos. Tá, mas olha para Jesus, porque Ele não nos decepciona. Falei bonito, não falei? Mas pragmaticamente, ele fala assim: não, mas eu não deixei Jesus. O problema é que aquela comunidade, ela é terrível.
ela é terrível. Não sabe estender a mão para ninguém. Ou seja, fala que estende quando tudo está bem. Ora, quando tudo está bem, não tem que demonstrar nada. Ora, quando a coisa vai ruim, aí expulsa o indivíduo. Amar os irmãos. Esse amor se explica tanto quanto o primeiro ponto do amor a Cristo. Quem ama, abraça, acolhe, socorre, compartilha. Por último, a última igreja, a igreja em Laodiceia, fala de uma igreja que conhece a si mesma. Ela não é cega. Ela não fecha os olhos para a sua condição. Porque Laodiceia fala de uma igreja que, sendo cega, miserável, pobre, nua, destituída, ela acha que ela é rica, abastada, que tem tudo. Então, para ser um vencedor, você tem que ser alguém que sabe quem você é, que se reconheça, e se conhecendo a si mesmo, e se reconhecendo como tal, também conhece o Senhor e o reconhece como sendo o nosso tudo, o nosso necessário. Necessário, quero dizer, indispensável, e portanto nunca coloca-o para fora da sua comunhão, para viver somente para si. Essas cartas, elas são tão ricas, nesse sentido orgânico, como eu coloquei hoje, que nós vamos fazer depois uma por mensagem, para que nada se perca, para que cada um desses itens seja exaurido, dando exemplos bíblicos e profundos, para nós entendermos que para sermos igreja triunfante, precisamos de 7 coisas. Primeiro, precisamos amar o Senhor. Segundo, precisamos perseverar em toda tribulação. Terceiro, precisamos rejeitar toda forma de doutrina que não seja a sã doutrina do Senhor. Quarto, precisamos nos submeter única e exclusivamente ao encabeçamento e senhorio de Cristo. Quinto, termos uma vida plena no Espírito. Sexto, amar os irmãos e a palavra. Sétimo, conhecer e reconhecer a si mesmo, e conhecer e reconhecer a Cristo. O tempo não me permitiu, eu sabia que não me permitiria, fazer uma abordagem exaustiva desses 7 pontos. Mas são esses 7 pontos que nos fazem igreja triunfante. A negligência de qualquer um desses 7 pontos nos privará de sermos uma igreja triunfante. E a soma desses 7 pontos são suficientes para nos fazer igreja triunfante. De nada mais você precisará além desses 7 pontos. Amém? E por fim, levando em consideração esses 7 pontos que foram colocados, a irmã Andresa colocou ali, que maravilha, muito obrigado. É preciso agora meditarmos sobre esses pontos ao sairmos daqui. Não permita que essa mensagem seja tirada do seu coração. Absolutamente. Você tem muito o que orar. O irmão da Bahia, o irmão Marcos Gomes, falava comigo: pastor, você tem que explicar para os irmãos aqui da Bahia, porque agora diz que eles não sabem mais orar. Que não é para orar mais como orava, então agora também não sabe mais o que orar. Fala, simples. Para de ficar gritando, de ficar gemendo, querendo falar bonito para Jesus, como se você pudesse falar bonito para a palavra, para o verbo, e comece com simplicidade, como uma criança se aproxima do seu pai, diga: Senhor, eu tenho 7 pedidos para o Senhor. Eu tenho necessidade de 7 coisas. Eu quero aprender a te amar. Esse é o primeiro pedido. Fala comigo, Pai, me mostra, me ensina o
O que está obstruindo o meu coração? Onde, em que eu relativizo a comunhão com o Senhor? Ele vai te mostrar. Aí você fala o segundo ponto para ele em oração, o terceiro. Você tem tema e tópico para orar até Jesus voltar. Tá bom? Prometo aos irmãos que eu vou voltar com esses pontos todos, mas um de cada vez, para que os irmãos tenham a profundidade do que cada um significa.